Como é que eu chamo mesmo? Ela tem que entrar. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Convidei a Camila, ela está entrando. Ei, Camila, Lu! Tá boa, tudo querida? Boa bem? Tudo noite. Joia, jóia. você. Desculpa, mas assim, parece uma coisa. Meu celular travou, eu tive que reiniciar e todo um processo. Não foi tão Faz simples assim. parte, faz Tudo parte. bem, né? Eu tô joia, e você? Tudo jóia também. Tô tentando posicionar ele aqui de uma melhor forma, Camila. Tá, beleza. Você tá conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Pessoal, todo mundo tá ouvindo bem? A minha voz, a voz da Camila? Ei, Brenda! Tá boa, querida? Obrigada, Brenda. A gente esforça no make, né? Assim, pra Não dar uma é? melhoradinha. Porque nos dias de aula a gente não fica assim. É, verdade. Vamos esperar um pouquinho? Vamos, claro. Vamos Alexandre, esperar só mais um pouquinho, Paloma. pessoal. Ei, Ju, tá boa, querida? A Ju é uma amiga querida lá da Santa Casa. Seja Gerente de bem-vinda. qualidade, uma ótima gerente. Seja bem-vinda, Ju. A gente pode esperar um pouquinho e começar, tipo, uns 2 minutinhos assim, e a gente vai batendo um papo, Lu? Ó, vamos aproveitar a oportunidade para aprender muito, então, tá? Então eu vou te Tá bom. perguntar o que a gente combinou para poder falar um pouquinho sobre o tema e um pouquinho do que eu quero saber também, além do que a gente combinou. Tá Tá, bom? eu espero saber responder tudo, mas a gente vai construindo juntos aí. Mas eu sei que sabe sim. Pelas nossas conversas, eu sei que você domina o tema. Eu acho que vai ser bacana nosso bate-papo para todo mundo que vai participar, Com tá? certeza, vai sim. Eu fiz um roteirinho aqui, Camila. Eu vou abrir junto. De vez em quando eu vou olhar para o lado só para eu não Claro, perder. sem problema Tá? não. Sem problema algum. Vou apoiar aqui. Pessoas ainda estão entrando aqui, ó. Mas já já a gente vai aumentando aqui. Ela falou que tá cortando a cabeça, Brenda, mas infelizmente quando a gente às vezes fica de dois assim no Instagram, corta mesmo, é normal dar esse corte assim às vezes na imagem. Olha se melhora um pouquinho se eu colocar mais alto. A É, fica minha? melhor. Aí dá pra ver esse seu rosto todo. A minha tá legal aí? Lu? Tá cortando só a pontinha mesmo, mas tá ótimo, tô te vendo bem. Então tá bom, ótimo. Excelente. Excelente. Só que tá entrando, eu acho que a gente pode ir fazendo, Lu, porque aí vai entrando e vai saindo. Professora Mônica, seja bem-vinda. Ah, Amo. que bom. Oi, Professora da professora. experiência dentro do HC, hiperatuante, trabalha comigo no ambulatório, me Que recebeu de legal. abertos, né, Professora Mônica? Carla, não posso decepcionar, minha orientadora. Gente, tem compaixão, é a primeira live que eu faço, então assim, até para entrar eu apanhei, né? Uhum. As meninas já estão entrando aqui também. Eu acho que a gente pode ir fazendo, que vai aumentando aqui. Pessoal, vou dar uma ideia. Vai clicando no coraçãozinho, que quanto mais a gente clica no coraçãozinho, mais a live vai chegando para as pessoas. Ela vai sendo impulsionada dentro do Instagram. Então é ótimo Olha, ficar clicando. Obrigada, professora. obrigada. Vamos começar, então? A gente vai Vamos, Lu, batendo vamos papo, lá. se precisar a gente volta alguma coisa, de acordo com as dúvidas que podem surgir, né? Uhum, claro. Então, boa noite a todos e a todas. A gente vem com muito carinho e com muito prazer bater um papo sobre um tema que a gente acha hiper pertinente, muito atual e, assim, acho que fundamental para que a gente possa repensar um pouquinho o nosso ser dentro do serviço, sendo ele de saúde ou não. Sim. A gente traz muito a visão de quem está na área da saúde, porque estamos na área da saúde. Mas entendemos que inteligência emocional é a base para uma convivência saudável em qualquer ambiente de trabalho. Né, Camila? Se eu estiver errado, você me corrige, mas é o que eu entendo dos bate-papos, das nossas conversas a respeito. Então, a Uhum. gente contribuir com todos que estejam presentes. E para quem não puder ver hoje, vai ficar salvo no nosso canal do YouTube. Então, que tenham outras oportunidades, até mesmo para transmitir para pessoas que a gente sabe que possa ser interessante o tema. Na verdade, eu não conheço ninguém que não se beneficie, né? Assim, de É. alguma forma. Mas vamos lá, vamos compartilhar com quem a gente achar que pode contribuir, que é sempre muito bom pensar uma forma de
de se reencontrar dentro do ambiente de trabalho e dar a nossa contribuição da melhor forma Claro, possível, né? com certeza. Então vamos lá, vou ter que colar que o currículo é grande. Camila é minha colega duas vezes, é enfermeira e também mestranda em gestão de serviço de saúde, especialista em saúde ocupacional, life e business coach e trainee em programação neurolinguística, analista comportamental, atualmente atua como professora de curso de pós-graduação e de MBA, palestrante e mentora empresarial. Conheci a no começo do mestrado e no começo falei, ai meu Deus do céu, vamos ver o que vem, porque ela sabe muito. Aí depois falei, não, que ótimo, vamos compartilhar conhecimento e o que ela sabe me interessa porque eu não sei. Por isso a proposta da live, né? Camila, quer falar um pouquinho sobre você, sobre sua atuação, né, nesse assim, trabalho? Então, Lu, primeiramente, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei, né? Eu acho que a gente nunca sabe o suficiente, a gente está sempre aprendendo, mas para mim é muito importante, porque isso é o meu projeto até de pesquisa, né, do mestrado, então é algo que eu falo com muita paixão e tento levar isso sempre para o ambiente corporativo, não só para a vida pessoal das pessoas, mas no sentido de trazer um pouco mais de conforto, de trazer mais saúde mental, de trazer mais produtividade dentro das empresas. Então, hoje, quando eu atuo em mentorias, em palestras, em treinamentos, o objetivo é realmente dar um pouco de uma visão diferenciada de uma cultura que a gente ainda hoje não tem no Brasil, né? E aí eu não falo somente, por exemplo, de empresas de saúde. Hoje eu consigo fazer, trabalhar em diversos ramos e as demandas são iguais. Porém, eu acredito muito que no ambiente de saúde isso é muito potencializado, porque a gente lidar com o indivíduo, né, no seu pior estado, e muitas vezes, que é ali no processo de saúde e doença. Então, para quem é da área de saúde, independente da profissão, né, que está ali inserido, até administrativamente, existe ali um ambiente onde colabora para um estresse emocional muito maior. Por isso que é necessário essa visão um pouco mais acentuada, mais cuidadosa para esse profissional, ainda mais no cenário de pandemia. É verdade. Você tocou num assunto muito importante, assim. É o pior momento daquele indivíduo. Então a gente tem que dar o melhor que podemos, né, em benefício dele. Só que também não é fácil para a gente, porque conviver o tempo inteiro com a perda, o tempo inteiro com o sofrimento alheio, além das nossas dificuldades, porque também temos dificuldades em casa, também adoecemos e também temos várias demandas, não é tão simples assim, né? Eu falo que essa relação é complicada em qualquer serviço, mas quando se pensa que estamos tendo que cuidar da vida do outro, que tem família, que tem amigos, que poderia ser um de nós, né? Faz com que fique mais peculiar a ideia de como lidar com essa pessoa. E aí o convívio entre os colegas de trabalho é um convívio mais tenso, né? Eu brinco assim que quem trabalha com uma coisa muito que a gente ama muito, como a gente ama, né, a área da saúde, tem que dar o melhor. E às vezes a gente precisa de auxílio, né, para desenvolver essas competências. E quando eu estive em cargos, né, de gestão em saúde, no qual eu já ocupei durante 10 anos da minha carreira, a gente observa que, assim, não dá tempo para a gente nem recuperar o fôlego emocional entre uma dor e outra, né? É resiliência 24 horas. Recentemente, eu li uma matéria falando que o quanto que ser resiliente também não provoca burnout e um adoecimento mental. E isso é fato. A gente não dá espaço para nós profissionais termos um tempo de pegar um fôlego e processar aquela dor, aquela perda. Eu costumo dizer para todo mundo que as emoções, elas são contagiosas. Todo mundo já passou por a experiência do cafezinho, que você chega a uma padaria e é bem atendido e aquilo ali reflete de maneira positiva em você e você tem um sentimento positivo. Mas também existe aquela outra questão da pessoa que não te atendeu bem, que não quis saber seu nome e ainda pergunta, né? Bom dia para quem? E aquilo ali te dá um sentimento negativo. Quando a Ju fala de pausas terapêuticas, é muito interessante porque o paciente, quando ele está ali, exceto, por exemplo, se for num caso de felicidade, né, que é um parto, alguma coisa assim, mesmo assim, ele ainda exime preocupação, você está exalando, né? Você está expressando todo o tempo emoções que são, às vezes, negativas. E o próprio profissional de saúde, ele tende a ter uma qualidade de empatia.
Então, ele tem uma empatia cognitiva, ele tem uma empatia, muitas vezes, emocional, porém, ele não sabe lidar com aquela empatia em excesso, porque muitas vezes ele se vê na dor do outro. Ele não consegue separar essa dor. E esse excesso de empatia, ele acaba gerando algum adoecimento mental. Então, a área de saúde ela é tênue porque ela lida ali com as emoções 24 horas. E aí você tem onde um dimensionamento profissional muitas vezes inadequado, baixas de salário, pessoas que fazem muito mais que 24 horas por dia. E aí você vê, por exemplo, dentro das neurociências, né, que o cérebro ele perde o freio do hipocampo, as pessoas não conseguem fazer processamento, né, de organização. E aí ela fica 24. Tem hospitais que a gente vê com uma realidade muito disruptiva, 36 horas. Como que aquela pessoa vai ali realmente gerenciar o emocional dela, sendo que o córtex dela, né, que é a parte cognitiva, já está debilitado, os níveis de cortisol estão altos. Então, não tem como. Então, na área de saúde, a linha ali é muito tênue, né, do lado da inteligência emocional para o lado do sofrimento mental. Por isso um tema tão importante, por isso um tema tão na moda, é porque precisa mesmo, é a gente se capacitar para desenvolver esse trabalho da melhor forma possível para o outro, para a equipe, nós mesmos, né? Então, vamos explicar um pouquinho. O que é inteligência emocional e social, Camila, por favor? Então, Lu, tem diversos autores seguem aí diversas linhas, né? Eu costumo dizer de um somatório. A inteligência emocional, ela veio recente, né? Veio na década de 90. Ela já vem sendo estudada há muitos anos. Tem relatos de 1939, estudos sobre inteligência social. Mas do ano de 90 para cá, da década de 90 que veio isso com o Daniel Goleman, que é um psicólogo, jornalista, não era a linha de atuação dele, mas ele entendeu um pouco aquilo, aprimorou e espalhou pelo mundo. Então, juntando os conceitos dos autores que eu considero mais relevantes, eu vejo a inteligência emocional e social como a habilidade de você lidar com as suas emoções, com o seu estado interior e compreender como que esse estado emocional ele reflete no outro e no seu comportamento. Eu costumo perguntar para as pessoas assim, o quanto que as suas emoções, considerando que o seu estado emocional interfere na outra pessoa, tem impactado nos seus resultados, nas suas atitudes e nas pessoas ao seu redor. É complicado, né? Até para a pessoa te responder, eu imagino que ela tenha dificuldade, porque eu teria. Né? Não, todo mundo. Até assim, é uma análise muito profunda, e aí quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala disso, que é a consciência interna de você saber e ser responsável pelas suas atitudes emocionais e por quanto que isso vai interferir no outro. É muito profundo um conceito. Às vezes as pessoas tentam achar que é suprimir emoção. Não tem como. Emoção é um comportamento, né? É um padrão de comportamento específico. As pessoas acham que emoção é sentimento. Não é. Sentimento é a forma como você interpreta uma situação e aí dá aquela agonia, dá aquela tristeza. A emoção não, como a própria palavra diz, é ação. É um padrão de comportamento específico. E esse padrão de comportamento, muitas vezes, ele pode ser disruptivo. Que é o momento que, às vezes, você perde a cabeça, é o momento que, às vezes, você é agressivo, é o momento que você grita. Não existe uma pessoa que eu fale que, assim, todo mundo é inteligente emocional. Como que mede isso? Tem várias escalas, mas, assim, eu considero inteligência emocional e social algo muito situacional. Tem momentos que você vai ter uma habilidade de inteligência emocional, tem momentos que não. Que não. Isso vai se perder pelo momento. Isso vai se perder. Né? Então, assim, uma vez um aluno me perguntou assim, então, professora, você está querendo me dizer que todo mundo é inteligente emocionalmente? Eu, de certa forma, sim, nós somos seres emocionais. Agora, o quanto você se comporta na maior parte do seu tempo e que isso é inteligente emocionalmente porque não interfere de forma negativa nos seus resultados e nos outros, é que se faz com que você se torne mais ou menos inteligente. Mas até uma pessoa muito inteligente emocionalmente, ela pode perder a cabeça em algum momento. Em algum momento. E que chega até a ser saudável, né? Que a pessoa não consegue, em todos os momentos, ter esse controle 100% de tudo, né? E não assim, é controle, porque quando a gente fala de controle, é algo que parece que você vai segurar, né? Você não tem que segurar, você tem que compreender por que você está sentindo aquilo.
O estresse, quando a gente pensa em situações assim muito disruptivas, ele é necessário. A pandemia é um estresse. É algo que tira você da zona de conforto. Estresse nada mais é do que a quebra de uma resposta automatizada. Né? A forma como que você não tem resposta para aquilo. Então, você entra em freezer, né? Você para, você congela. E aí você precisa parar para elaborar novas respostas. A pandemia fez isso com a gente. Qual a resposta que eu tenho para dar? Não, eu não tenho resposta para dar. Só que, ao mesmo tempo, é um movimento que você cresce. É um movimento que você se desenvolve. Mas, para isso, você precisa de entender aonde você quer chegar, aonde você está e quem você é. Inteligência emocional parte de um princípio muito grande de autoconhecimento. A gente até já conversou um pouquinho sobre isso e faz parte do processo, né? Assim, para desenvolver uma inteligência emocional. Vamos Sim. voltar só um pouquinho assim. Você me falou, eu acho que ficou bem claro, mas só para a gente não perder a pergunta aqui que eu queria colocar de uma forma mais explícita. Então, me fala um pouquinho da importância dessas habilidades emocionais no ambiente empresarial, principalmente quando a gente pensa em equipe e líderes, assim, para as pessoas entenderem esse contexto. Eu vou começar te contando sobre uma pesquisa recente que eu li nos ambientes de escola, de ensino, que isso me impactou muito. Recentemente, eu li uma pesquisa que falava o seguinte: eles mediram o nível de cortisol do professor e observaram que os professores mais estressados, que não estavam felizes naquele ambiente, com níveis de cortisol alto, interferiam diretamente no nível de aprendizado do aluno, porque aumentava os índices de cortisol daquele aluno também. Estresse zero não tem produção, mas estresse em níveis muito elevados, quando a gente fala de taxa de cortisol, você não tem produtividade. Então, por mais que você queira fazer com que aquela pessoa entregue o melhor resultado, tenha o maior foco, ela não vai conseguir. Porque a capacidade dela, o que é inteligência emocional falando neurologicamente, né, neurocientificamente? É a modulação do córtex pré-frontal, que é essa parte da frente, sobre o sistema límbico. As emoções disruptivas é quando você tem um sequestro da amígdala, né? Quando o seu córtex pré-frontal não consegue processar aquela informação. A amígdala é uma estrutura do sistema límbico meio burra, né? Ela confunde corda como cobra, por exemplo, né? É muito instintivo. Então, ela não consegue fazer essa análise de cenário. Então, quando você não tem seu córtex atuando, você está sempre no emocional. Nós somos seres emocionais. Então, você não faz análise, você vai só no instinto. Então, como que uma pessoa vai produzir se ela não consegue fazer uma análise de um cenário total? Ela Então, reage ao momento, né? Aquela ela interpretação reage. rápida, que pode ser muitas Exato. vezes equivocada. E os nossos instintos, né, os estímulos sensoriais externos, eles primeiro chegam, né, na parte do sistema límbico. E por frações de segundos depois ele chega ao córtex. Ou seja, a para que a gente fala assim, respira, é exatamente para dar tempo de gerar sinapse para o seu cérebro, para a parte de córtex pré-frontal, fazer uma análise e tomar as decisões. Né? Dá tempo de refletir, mesmo que rapidamente, para que seja uma decisão pensada e não É instintiva. uma decisão consciente. Porque a amígdala não toma decisão consciente. O sistema límbico não vai tomar uma decisão consciente. O que faz você tornar consciente aquele estado emocional é o seu córtex, porque ele é analítico. Só que você está falando de uma estrutura desse tamanho para uma estrutura de células desse tamanho. Então, o processo gerencial ele vai demorar de sinapses ele muito maior na área de planejamento. Por isso que você precisa parar e respirar. Agora, veja isso no ambiente de trabalho. Eu estava lendo uma pesquisa hoje que falava o seguinte, de trabalhos remotos. Que as pessoas que estão em trabalhos remotos, quando, por exemplo, nós duas nos conhecemos pessoalmente e começamos a fazer atividades em grupo pessoalmente. Mas nós fomos para o estado remoto, ok? Essa conexão que nós criamos antes, quando vai para o remoto, ela se mantém. Mas o contrário não se mantém. Então, se eu te conheço no estado remoto, ou saio do estado remoto e vou para o estado, né, presencial, as nossas conexões de trabalhar juntas, elas são perdidas. Isso foi um estudo elaborado pela Microsoft recentemente. Eles viram que tem ondas cerebrais pelo estresse, né, pelo excesso, né, da tecnologia, do foco ali que é necessário. As ondas cerebrais, elas alteram esse padrão de sinergia entre uma dupla. Agora, olha como que isso é sério, né? Você sair do remoto e ir para o presencial, sendo que você não tem conexão com aquela pessoa. O nosso cérebro, por exemplo, ele precisa análise de cenário para ele criar sinergia. Você analisa todo um cenário de grupo, né, onde tem várias pessoas, para que você construa uma relação de segurança e confiança.
No ambiente virtual igual a gente tem, a gente não tem essa construção. Então, você perde sinergia. Então, veja como que inteligência emocional é importante. As pausas durante as reuniões agora, nesse momento. Um líder que sabe motivar a equipe dele. Ele sabe a hora certa de usar autoridade, mas ele também sabe a hora certa de usar um pouco mais de compaixão com aquela pessoa. Né? Não dá para me falar assim que numa sala de um paciente apresentando uma PCR, o paciente eu não vou dar comando direto. Ok, é comando direto ali. Mas o líder, ele tem que saber exatamente qual o horário certo que ele vai usar, o tipo de liderança que ele vai ter que ter. Qual é o estilo de liderança daquela hora. Tem estudos que mostram também que os melhores líderes, que mais motivam, né, as pessoas, que fazem maior engajamento, que as pessoas têm maior prazer em trabalhar, são aqueles que passam maior tempo com a equipe. E o que eles observaram? Que esses líderes em contato com os seus colaboradores, eles passam muito tempo se divertindo, rindo durante as conversas, mesmo conversas formais. Então, por quê? Porque ele entende. Não por isso perde a qualidade de liderança, pelo contrário. Ao contrário, né? É porque, na verdade, quanto mais próximo você se torna da pessoa, mais vínculos de confiança e proximidade, eu não estou querendo dizer totalmente intimidade. Eu estou querendo dizer de empatia. De você se colocar no lugar do outro. Existe um tipo de empatia muito específica que chama preocupação empática. Eu sei como você pensa, sente e eu me importo com isso. Os melhores chefes, os melhores profissionais que você já teve na sua vida, possivelmente os melhores professores, são aqueles que realmente se importavam com você. Isso gera admiração. Liderança é admiração. Então, e gera vínculo e responsabilidade, né? Exato. Então, dentro das equipes, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente fala da habilidade de gerenciar a sua ansiedade para você poder criar, para você poder inovar. Você fala de um cenário onde você é capaz de lidar com a adaptação. A pandemia exigiu de todos nós a adaptabilidade o tempo todo. Você sai de uma zona de conforto e vem para cá, e a adaptabilidade é saber todos os dias lidar com o incerto. E se sentir confortável dentro daquela incerteza. Na área de saúde, a gente lidar com o incerto 24 horas, porque o paciente toda hora ele pode sumir ali, pode dar um problema, pode faltar algum recurso e você não sabe o que fazer. Então, quando você fala de manter motivado, entender que ninguém se motiva, as pessoas se inspiram, motivação é algo seu, mas que existem estratégias de demandas, de você delegar alguma coisa para o seu colaborador, que aquilo ali vai fazer com que ele motive e não deprima. Tem metas que não são atingidas. Por quê? Porque as pessoas dão metas que as pessoas não conseguem atingir. É totalmente inatingível. Não é, a pessoa já vai entrar sabendo que ela não vai conseguir. Então, quando você quebra as metas, por exemplo, em pedacinhos, você todo dia dá o direito da pessoa se motivar e falar, nossa, eu consegui. Mas não, aí você joga uma meta lá em cima para aquela pessoa, que ela não consegue, porque realmente ela não vai conseguir. Você, enquanto gestor, não conhece nem o perfil comportamental daquele liderado para saber as habilidades que ele tem, para dar conta daquilo. E aí você não é empático com ele. Aí você joga um desafio, e aí, em vez do líder encantar, o líder desencanta, né? E aquilo que era motivacional vira motivo de frustração e incapacidade. A gente vê muito isso em processo de acreditação hospitalar. Eles sempre questionam a gente assim. Eu, como auditora, sempre escuto assim: ah, mas é só a gente alcançar essa meta que vocês colocam uma maior, uma superior. E aí tem que explicar, não, a verdade é essa mesmo, porque o ideal, o perfeito, ele tem que ser buscado o tempo inteiro. E isso vai mudar, porque a literatura traz para a gente modificações necessárias para que o processo seja cada vez mais saudável, né? Gere melhores resultados da forma mais eficaz, eficiente possível mesmo. Então, aí as pessoas questionam, mas a ideia é essa, igual você falou, você tem aquela motivação quando eles conseguem, nossa, conseguimos, olha que bacana, nossa equipe abraçou isso e deu resultado. Aí quando vem de novo, já vê, olha, mais resultado. Aí a pessoa pensa, nossa, eu consigo, eu dou conta, então eu posso fazer um pouco mais, porque se eu dei conta desse, esse aqui eu vou tirar de letra, né? É uma forma de motivação que um bom líder consegue. E assim, entender que cada um tem suas limitações. Né? Eu falo pelo meu perfil, eu sou uma pessoa extremamente criativa. Mas quando eu estou criando muito, eu tenho dificuldade de colocar no papel.
E isso muitas vezes impactou nos meus resultados. Né? Então, um líder, talvez, eu tinha um gestor que ele sabia muito bem como utilizar disso. Na hora que ele precisava mais de criação, ele me chamava porque ele sabia que ia ter muitas ideias ali. Só que, por exemplo, ele tinha um bom senso muito grande, ele não me cortava nas minhas viagens. Porque uma vez que você está ali dando ideias, isso é interessante também, mas você fala com a pessoa assim, você me deu uma ideia, Lu, e eu viro para você e falo assim, não, Lu, mas isso não dá certo. Automaticamente você corta e gera estresse na pessoa. Neurocientificamente isso também não é legal. O cérebro, ele meio que para. E aí você não consegue mais produzir ideias. Então as ideias precisam ser soltas e depois analisadas. Existe uma pesquisadora americana que ela chama Vanessa Duscan, alguma coisa do tipo, eu não vou lembrar aqui agora não. E ela pesquisa níveis de inteligência emocional nas equipes. Antigamente acreditava-se que as melhores equipes eram que tinham os níveis mais elevados de QI, coeficiente de inteligência cognitiva. E ela pesquisou e observou que não. Que muitas vezes várias pessoas com um índice muito alto de inteligência cognitiva geravam embate, porque eles queriam competir entre eles. Mas que sim, era necessário pessoas com um nível maior de QI cognitivo mesmo, mas que a somatória de habilidades emocionais daquela equipe gerava um coeficiente de inteligência emocional da equipe. Não necessariamente que todos aqueles membros, eles eram inteligentes emocionalmente num nível alto, mas que juntos eles conseguiam formar um nível de inteligência emocional alta. E isso fazia performance, porque eles criavam uma inteligência social. Cada um ali sabia o seu papel, cada um se respeitava e sabia, por exemplo, que eu sou melhor naquilo e a Luciana é melhor naquilo. Então, para quem aquele trabalho vai ser feito? Naquela hora é a Luciana. E tá tudo bem se a Camila não fazer. Né? Na hora de criação, por exemplo, essa equipe engaja e apoia todas as ideias. E tem uma parte da inteligência emocional que o Goleman ele ampliou, que eu acho muito interessante, que foi de consciência organizacional. E isso é importante para líderes e para a equipe. A gente tem que saber quem dá as regras do jogo. Quem são as pessoas que tomam decisão. E quem são as pessoas capazes de você influenciar de forma positiva, não é manipular, para que você consiga resultados positivos para vocês e para o paciente e para a equipe. Então, quando você sabe o lugar que você ocupa, né, e quem são as pessoas que você precisa se relacionar, e o momento certo de se colocar, isso também é inteligência emocional, porque isso é foco em objetivo. É verdade. Aí sim a gente vê a importância da inteligência emocional, não só para o gestor, né? Como para a É para a equipe, como equipe. E o gestor é aquele cara que vai engajar, que vai apoiar, que vai sustentar as ideias. O que a gente faz muito de errado também falando nisso, né? É querer a pessoa, ensinar a pessoa a fazer do nosso jeito. Não tem como, nós somos únicos. Ninguém vai fazer do meu jeito. Acho que a pior frase que alguém fala é: se eu fosse você, se você fosse eu, você faria as mesmas coisas que eu faço. Porque você tem o mesmo processo de identidade, de criação, você foi formado na mesma cultura. Então, não tem como falar que você faria diferente. O que a gente tem que pensar é o seguinte: você tem que dar as regras do jogo. As pessoas não costumam fazer isso. Elas não são transparentes com as pessoas. E aí, como que você quer que a pessoa tenha um bom desempenho, seja líder, seja principalmente colaborador, se você não ensina para ele o que ele pode fazer? Você não conta para ele o que ele pode fazer, até onde ele pode ir. Então, ele fica no campo... né? Que resultado está buscando ali transparência, ele fica num campo minado, ele não sabe onde pisa e vai explodir uma bomba. Então, ele não gera uma relação de confiança, né? E aí você fica ali assustado. E aí, associado a isso, o gestor muitas vezes ainda impõe: eu quero que seja feito deste jeito. Não tem como. Isso não existe. A pessoa tem que ter a capacidade de falar o seguinte: essa é a regra do jogo e o objetivo está aqui e eu vou lhe apoiar no que for necessário. Feedbacks constantes. Mas a forma de construir isso é sua. Eu busco isso e que como você contribui, né? Mesmo porque se for para ser todo do meu jeito, tem que ser eu fazendo. Se tem uma equipe de mais pessoas, né? Só que, infelizmente, foi um motivo que fez até eu querer pesquisar nessa linha. Nós não temos isso nas instituições. São poucas instituições e, culturalmente falando, desde pequeno, nós não somos ensinados, apesar de sermos seres emocionais, a sermos inteligentes emocionalmente falando. É verdade. Pelo contrário, o legal é, às vezes, conseguir se impor de certa forma, né? E conquistar aquele campo como seu. E isso não é inteligência emocional, né? Não.
E aí, assim, pensando nesse processo, e eu estou hiper feliz aqui vendo os comentários aqui das pessoas falando da prática, pensando nessa ideia, quando você para pensar assim, Lu, estou aqui pensando em raciocínios mais práticos no dia a dia. Por exemplo, quando você ignora que o seu colaborador, por exemplo, ele não está satisfeito com algo. Pensa sobre isso, por exemplo. Você determina como quer que ele faça, ele não consegue, você ainda coloca a incompetência como se fosse dele. E continua no processo, né? Exato. E E por ignora que que a essa. gente muitas vezes faz isso? Porque quando a gente é da área técnica, né? Eu também sou enfermeira de formação, ninguém nunca me ensinou na escola, na academia, que muitas vezes eu ia lidar com sofrimento. Ninguém me ensinou como eu ia sofrer com isso. Me Como isso ensinaram a iria funcionar a impactar. veia, a estrutura toda anatômica, toda fisiológica. Mas, infelizmente, pelo menos ou felizmente, eu, Camila, nunca fui enfermeira assistencial. Meu primeiro emprego já foi um emprego gerencial, na área de gestão. E aí eu olhei e falei assim, meu Deus, eu não sei nada de gestão, eu não sei de pessoas. E aí, assim, antigamente se falava, nós somos seres racionais. Não, desconstrua isso, né? Nós somos seres emocionais. E o problema de sermos emocionais é o seguinte: nossos colaboradores são pessoas, os nossos clientes são pessoas. As emoções deveriam ser consideradas um capital empresarial. Exatamente. E não são. Algo Não que são. mereça investimento, né? E não ao contrário, algo Isso, que você exatamente. dignifica que consiga algo maior. E não dá certo. A gente está vendo que a verdade mesmo é que quem lida de forma 100%, busca lidar de forma 100% racional, são essas pessoas que não geram empatia, que não conseguem construir uma equipe e que nunca têm percentual de objetivo alcançado como se poderia, né? É Mas sempre um como ser resultado. empático, né? Como gerar isso, sendo que a pessoa não ensinou? Colocaram ela em caixinhas. Verdade. Colocaram ela em caixinhas. Assim, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro. É um sofrimento constante. Uma vez eu experimentei isso sendo coordenadora de CTI, uma pessoa virou para mim e falou assim comigo. Nesse dia, eu tive que admitir uma criança no CTI. E a gente não era uma equipe acostumada a cuidar de crianças. E ela entrou na minha sala chorando e me disse desse jeito: eu faço tudo, só não me peça para cuidar de uma criança porque eu não sei fazer isso. Então, Eu não dou conta. E aí, assim, como lidar com essa situação? Porque eu não posso forçar um técnico, um enfermeiro, a ter uma habilidade emocional. O problema ali não era técnico, era emocional, porque ela era uma extremamente boa profissional. Ela não daria conta de fazer aquilo. E ela olhou para mim, me abraçou e falou assim: eu tenho um filho, eu não dou conta. de vencer algo muito semelhante. E aí, se você não é empático enquanto gestor, você vai falar o quê? Eu não tenho ninguém para colocar nessa grade aqui agora, né, nessa escala. Dá conta, se vira aí e fica. Ou então você simplesmente pode falar, ou você próprio assume, né? Porque você pode fazer isso. Não é problema nenhum a gente que é gestor ir para a ponta para tentar equilibrar até tudo. Ou então simplesmente reunir a equipe e tentar fazer trocas. Quem se sente confortável, quem não se sente, E tira não aquela impor pessoa muito daquela ao escala, profissional, exatamente, não né? coloca como uma obrigação daquela pessoa estar ali, né? Ou então converse com aquela pessoa e tente mostrar uma outra face da moeda, né? Mas assim, Ou vai poxa, junto, né? Passa junto. faça junto. Agora entenda, a gente não sabe o que passa ali dentro. A gente não sabe o contexto de vida dos nossos colaboradores. Não dá para julgar quando eles têm limites, porque nós temos os nossos. Nós temos os nossos. E Se eu nem te a gente perguntar, conhece, muitas vezes, né? e que nem a gente conhece, né? O meu primeiro atendimento na vida foi de uma criança que foi queimada. E eu pedia todos os dias a Deus para eu não atender uma criança. Que eu não suportaria. Tudo bem que eu ressignifiquei. Depois daquilo, eu aprendi a lidar com a criança. Mas eu não consigo até hoje lidar com o sofrimento do outro sem admitir esse sofrimento para mim. Por isso que eu entendi que na área assistencial de ponta não era para mim. Porque eu, infelizmente, conheço meu limite de empatia que me adoece. E até pensar nisso é importante. Aqui, trouxeram uma pergunta. Como gestores, como o gestor pode ser um facilitador desse processo para ajudar a desenvolver dentro da própria equipe? Primeiro ponto que eu entendo é esse gestor querer se facilitar.
Não tem como você querer desenvolver inteligência emocional no outro se você não tem percepção das suas emoções. Então, a busca da autoconsciência e do autoconhecimento por parte do gestor, ela é fundamental. Segundo ponto, né? Reuniões com a equipe que buscam não estabelecer só metas, mas estabelecer a compreensão de quem nós somos. Né? Quem é a Luciana? Por que a Luciana fez enfermagem? Qual o seu propósito na enfermagem? Luciana, aonde você quer chegar e como eu, Camila, posso fazer para você chegar lá? E talvez quais são os seus limites já percebidos? Se interessar pelo outro, é sair da zona de conforto, porque nós ficamos tão habitolados com papéis, com processos, e nós esquecemos que processos são feitos de pessoas. E as pessoas não executam bem os processos se elas não estão emocionalmente estáveis. Então, esse é um ponto. Conheça a sua equipe. Se importe com a sua equipe. Aprenda a elaborar uma escuta ativa, porque a maioria de nós não sabemos isso. Escuta ativa, eu falo que empatia não é você se colocar no lugar do outro, é respeitar o outro sendo quem ele é. E não querer ser ele, né? Não pensar como você faria, porque são pessoas diferentes, né? E o líder tem que entender, quando você vai estudar um pouco de Net Promoter Score, a gente começa a observar que o que mais afeta no resultado, na avaliação que o cliente dá e na indicação do serviço, é como a equipe se comporta diante daquele cliente. Então, por exemplo, quanto mais feliz a equipe se põe, melhor é para o resultado do cliente, da experiência do cliente. Então, não adianta eu querer mudar toda uma estrutura, colocar hotelaria, fazer tudo, se eu não trabalho a equipe. Um gestor em saúde, ele precisa compreender que a resposta que ele dá da equipe dele, a forma como que ele influencia a equipe dele, que as emoções chegam até a equipe dele, vão resultar numa experiência do paciente positiva. Tem um estudo que mostra que, por exemplo, pacientes que têm um contato, né, muito próximo com a equipe de saúde, associados, por exemplo, a um quarto com uma vista para uma natureza, eles têm uma redução do uso de remédios para a dor. Isso mostra o quanto que, por exemplo, você conectar com algo maior é importante para a sua compreensão enquanto ser humano. Então, o gestor, ele precisa reconhecer as emoções, né? Tem outras formas? Tem feedbacks claros, a transparência, né? Uma coisa que ninguém acredita, né? Ou que acredita, existem mais de 60 artigos falando sobre isso, mas que as pessoas não hoje praticam. Salas de meditação. Pessoas que fazem meditação, elas têm até mais 30% mais da capacidade de processamento de córtex pré-frontal. Então, é interessante isso também, falar que praticar meditação não é algo só positivo para você, é positivo para todo mundo. Tem uma dinâmica que eu gosto de fazer, que é o seguinte, e aí eu convido quem está assistindo a live a fazer também. E você também, Lu. Imagine uma pessoa que você ama muito, mas ama muito, e deseja tudo de melhor para essa pessoa. Que ela seja feliz, que ela tenha paz, que ela tenha sucesso, que ela tenha realizações. Que ela realmente encontre um propósito maior que dê sentido à vida dela. Qual que é o sentimento que você tem quando você faz isso? É de relaxamento ou é de dor? É de relaxamento. Então, quando você faz esse tipo de prática, né? Aquele sentimento de feliz, de tranquilo. De tranquilo. Quando você pratica isso, você, por exemplo, aumenta seus níveis dopaminérgicos no cérebro. Dopamina está ligada à motivação e foco. Então, uma equipe que consegue estabelecer coisas boas uns para os outros, mesmo que mentalmente, elas conseguem maior sinergia, maior empatia. Essa prática aumenta a nossa capacidade de ser empático com o outro. Desejar bem ao outro faz mais bem para você até do que ao outro. Verdade. Isso é verdade. Mas quando uma equipe consegue entender isso e o líder consegue estimular isso, ele vai entender que as emoções são contagiosas. Então, em vez dele chegar com a cara fechada, ele vai chegar sorrindo. Aí sim o sentido de equipe, né? Vai se ter uma equipe que vibra, que busca no mesmo caminho, na mesma direção, a mesma energia, verdade? A Carla tá perguntando só uma aqui. É o que ela estava perguntando, Carla? Só para eu entender aqui.
É, eu também perdi. Eu tô prestando atenção na live. Eu não entendi qual foi a pergunta. Mas, assim, existem diversas estratégias que a gente pode usar para desenvolver inteligência emocional. É isso que eu ia perguntar. Então, assim, um pouquinho como desenvolver, né? Como que as pessoas podem alcançar essa inteligência emocional? Muito Eu grande. colocaria de pontos assim. Ah, tá, só uma pessoa não, pode ser várias. E quanto mais se amplia isso, melhor vai ficando, né? Eu Porque ainda é briguei por fácil, duas aqui, meus é bebês, mas muito tem mais fácil. pessoas. E acaba com uma coisa legal. É muito fácil você desejar coisa boa para quem você ama. Mas comece a desejar coisas boas para aquela pessoa que mais te incomoda. Aquele paciente que você acha que ele é chato. Eu te garanto que o seu estado mental, quando você começa a fazer isso, muda e a sua percepção de atendimento ao cliente vai mudar. E a sua percepção do outro vai mudar. Eu falo isso porque é uma prática que eu busco muito fazer, né? Quando tenho dificuldade com alguém, assim, é de tentar não me colocar no lugar dela, mas assim, respeitar o limite dela e vibrar coisas boas, porque eu penso até que assim, eu vibrando coisa boa para ela, pelo menos do meu lado eu garanto que eu não tô tendo aquele sentimento negativo. Se ela continuar tendo, paciência, mas eu tô Mas os trabalhando neurônios sentimento. espelhos não deixam, não. Ela vai absorver aquilo ali, mesmo que seja de forma inconsciente. Porque Então, assim, faz, né? Querendo ou não, é receptivo. Por exemplo, as nossas expressões faciais, elas contam muito o nosso contexto e o nosso estado emocional. Então, automaticamente, se eu falo para você sorrir, você vai criar um estado interno em você de sorrir também. é. Incomoda. Se eu chegar sorrindo para você e você tá com a cara fechada, automaticamente você sai de perto, você começa a rir. É. E se sai de perto, sai pensando, ah, deve ter Vai alguma coisa pensando, boa, alguém porque me tem gente incomodou. rindo. Não tá tão ruim assim. Exatamente. É Então, verdade. não existe, Lu. E aí, assim, eu tentei já pesquisar várias formas que falem assim, como implantar uma cultura de inteligência emocional dentro das empresas? Cuidando do ser humano, cuidando das pessoas, se importando com as pessoas, ensinando como que o cérebro das pessoas funcionam e como as emoções nos dominam e faz com que a gente tenha emoções disruptivas. Agora, não existe um passo a passo, uma receita de bolo, porque a Luciana, ela é única. A Camila, ela é Tem que ter uma única. busca individual, né? Então, isso é muito individual, é uma busca contínua. Eu gosto de falar desse tema porque quando as pessoas falam assim, 5 passos para ser feliz, nossa, quem dera se fosse assim, 5 passos. Fácil, fácil, né? O cérebro ele só muda de comportamento por neuroplasticidade. Nós somos uma máquina de hábitos. Tudo que o nosso cérebro quer é confortável. Ele quer fazer algo rápido e automático. E E não rápido e sair do automático mesmo. é padrão, é padrão. Então não tem como. Se você quer ter inteligência emocional, diariamente você vai ter que se desafiar. Sair da sua zona de conforto e buscar como contribuir mais, né? Com você mesmo e com a Com equipe. você mesmo, né? Por exemplo, nós gestores, outro dia eu li uma reportagem na Harvard Business Review muito interessante sobre inteligência emocional, mas tem uma parte que eu não concordei com ela. Porque o gestor tem que ser a pessoa forte, ele tem que dar conta. Não, ele não tem. Quem é a pessoa que cuida do gestor? Ele tem uma família, ele tem uma história de vida. E ainda ele é podado, porque muitas vezes ele não tem nem com quem compartilhar muitas coisas. Quanto maior o cargo, maior a responsabilidade, menor o seu poder de compartilhamento. Porque nem tudo você pode compartilhar para baixo, então você se torna solitário. Uhum. Quem ajuda esse líder? Então não dá para pensar que o líder também é responsável só pela equipe. Eu falo que a equipe tem que começar a enxergar e sair do processo de vitimização e ir para um processo de curador, de ser autor da própria história. Só que para isso você precisa olhar e ensinar as pessoas esses conceitos dentro da academia. E Porque essas não pessoas existe. buscarem também, né, Camila? É um tema tão atual, assim, é buscar uma mentoria, é buscar entender um pouco mais e, assim, pedir ajuda mesmo, assim, Não é buscar errado alguém que pedir possa ajuda. direcionar, buscar alguém que possa direcionar, que tenha esse conhecimento e que possa, assim, o pouco que a gente conversou, né, nesses momentos, que despertou esse interesse da live, me mostrou que eu preciso disso.
Eu não tenho que achar isso para o outro, né? Falar, nossa, fulano de tal tem que desenvolver inteligência emocional. Não, eu preciso desenvolver inteligência emocional para que eu lide melhor com as situações e com não só no serviço, mas também de casa, com família, e que eu me torne uma pessoa mais centrada e mais empática, né? Eu acho que Isso esse é o é o resultado por cliente, né? Quantas vezes a gente fala que cliente chato, esse paciente toda hora fica chamando. Meu Deus, tudo bem, eu sei que ele é chato muitas vezes, mas entenda que existe um contexto de vida ali e que você não pode levar isso para você, isso é julgamento. Não cabe um profissional julgar o outro. Cabe a gente prestar o nosso serviço da melhor forma possível, respeitando quem é aquela pessoa que está na nossa frente. Mas a gente quer muitas vezes impor o nosso mindset, o nosso mapa mental, a nossa forma de ver. Eu até conversei outro dia com. Na segunda-feira eu perguntei ao Rafael, eu achei muito interessante a forma com que ele conduziu a aula, no sentido de fazer perguntas do que era expectativa. Ele usou muito de modelo socrático, né? De terapia cognitiva comportamental. E aí eu falei com ele, sensacional, porque desta forma você se aproxima das pessoas e entrega para elas exatamente aquilo que elas querem ouvir. o que elas buscam, é verdade. Ele se importou. Ele quis saber qual que era a nossa expectativa. Ele e a Vanessa. E aquilo ali fez com que a gente se sentisse mais empático com ele. Porque quando alguém pergunta aquilo que você quer saber, ou como você se sente, ou por que você quer saber, é porque aquela pessoa, de certa forma, se importa em levar a melhor coisa para você. É Ela verdade. te coloca Vai como buscar. referência. Tem uma coisa que é muito interessante, que eu sempre falo para as pessoas, e eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a maior dor que um ser humano pode ter? Acredito que dá perda. E se eu Imagino. falar que não é? Seria qual? A dor social. A dor de ser invisível e se sentir impotente em uma sociedade. Tem pesquisas que mostram nos Estados Unidos, de um grupo zen budista, que colocam pessoas como nós nas ruas e entrevistam essas pessoas perguntando qual seria a maior dor. Os mendigos. Quando a gente vê uma pessoa com dor, né, com sofrimento, elas olham para o lado, às vezes, para não sentir a dor da rejeição. Exatamente isso, a dor social. Quantos de nós não passamos ao lado de um mendigo e viramos o rosto? Não porque a gente tem nojo daquela pessoa, mas porque a gente não quer sentir a dor dela. E aquela pessoa se torna invisível. Ela perde poder de ser quem ela é. Por isso que empatia em excesso também adoece, porque você deixa de ser quem você é só para viver em função do outro. Só que o oposto também é verdade. Não ter empatia causa uma dor social tão grande, mas tão grande, que essas pessoas relatam. Eu sentiria frio, eu sentiria fome. Eu daria conta de perder alguém, mas eu não dou conta de ser invisível. E aí eu levo sempre essa reflexão para falar o seguinte: quantos de nós não fazemos com que os nossos colaboradores sejam invisíveis todos os dias? Quando eu tento conversar com você e eu não tenho tempo. Quando eu estou sentado num computador e não olho para os seus olhos e te dou atenção. Sendo que empatia se cria é olhando no olho. Não pode ter nada de conexão que quebre ali. Empatia é a pessoa em contato com a outra pessoa sem nada interferindo. Mas não, a gente está aqui, aí fala com um, atende o telefone, espera um pouquinho, usa o WhatsApp e volta. E aí eu te falo, e a pessoa vira para você e fala assim, mas eu tenho uma coisa importante para te falar. E você não Para olha mim para não aquela é. pessoa. Mostra E que não é. aí, Já quero ver. e aí você esquece que naquele momento você está causando uma dor social da invisibilidade. E aí, dentro disso, Camila, só porque para a gente não perder, porque eu acho muito importante a inteligência emocional para a saúde mental da equipe, assim, como pode contribuir, né? Desenvolver a inteligência emocional para a saúde mental daquela sua equipe, daquelas pessoas que estão subordinadas a você, de certa forma. Levando em consideração, há várias coisas que, por exemplo, o maior adoecimento, grande parte, né? Vamos generalizar, dos adoecimentos mentais que acontecem dentro dos ambientes de trabalho são provocados pelas relações interpessoais. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela sabe exatamente os limites dela. Ela sabe até onde ela dá conta. E ela sabe o limite do outro. Se você tem consciência que as suas atitudes podem provocar um sofrimento mental no outro, quando você é inteligente emocionalmente, a tendência é de você não fazer isso. Então a equipe tem uma energia positiva, ela tem uma emoção para cima e não uma emoção para baixo. Ela tem algo que dá a ela potência e não impotência. O adoecimento, é por isso que eu falo que saúde mental é muito sério relacionado à inteligência emocional. Resiliência é a capacidade, né, vem da física,
de você olhar para aquela situação, né, lidar com ela e voltar para o seu estado anterior, ok? Isso é normal e é positivo fazer um estado de estresse intenso para que você consiga voltar ao passado, ir para frente e voltar ali ao anterior com outras perspectivas. Mas imagine ser resiliente 24 horas por dia. É o que acontece na área de saúde. Você perde um paciente e logo em seguida você tem que atender outro e esquece daquilo ali. Então, quando você tem um olhar de inteligência emocional, você entende que tudo aquilo ali contribui para o adoecimento, inclusive o excesso de emoção que existe naquele ambiente. E por isso você estabelece pausa, você tem maior compaixão para com o outro, você tem maior preocupação empática para com o outro, você sabe as metas claras que você precisa colocar, você compreende que muitas vezes é importante batalhar, sim, para um piso salarial mais alto, é importante trabalhar por um dimensionamento de enfermagem mais adequado e que é até humanamente impossível uma pessoa fazer 36 horas. O risco dela matar é muito maior do que o risco de ficar com uma pessoa a menos na equipe. E aí você entende a importância de um dimensionamento adequado. Isso. E no mínimo você melhora a escuta, igual você falou. Então eu não consigo fazer nada agora, mas eu consigo te ouvir, né? Vamos buscar juntos. Olha só, tem uma questão interessante, por exemplo, ambientes de fofoca são extremamente tóxicos, porque eles quebram o vínculo de confiança. Tem estudos que mostram que até quem não faz parte da fofoca, por ser um ambiente que inspira tanta desconfiança, aquilo ali já promove, né, excesso de estresse. Só de saber que tem alguém falando, tá falando é de mim, né? O que eu fiz de errado agora? É verdade. Sim. Então, as doenças comportamentais, né, de transtornos de saúde mental, F31, F42, né? Uma vez eu fiquei pensando sobre isso. O que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha, né? No sentido, assim, por exemplo, o que vem primeiro? A baixa de serotonina ou a depressão, né? Na verdade, é um looping, né? Ninguém acorda do nada e fala assim, estou depressivo hoje, né? Isso foi acontecendo, e, consequentemente, você teve alterações bioquímicas, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala muito de saber qual que é o limite ali daquela equipe e até onde você pode ir para preservar uma saúde dela. Quando você tem equipes emocionalmente inteligentes, é interessante quando você vê a sinergia, que você vê diminuição de turnover e absenteísmo. Ou seja, as pessoas têm prazer de trabalhar. Exatamente. A Shirley perguntou aqui, deixa eu só voltar, porque eu achei importante. Diferença de ser resiliente e antifrágil, né? Isso. Então, resiliência é você voltar. Quanto mais resiliente você é, mais capacidade você tem de adaptabilidade. Você é submetido a uma situação de estresse e você volta a um estado anteriormente, né, que você se encontrava, sem deixar se abalar muito emocionalmente falando. Quando a gente fala de antifrágil, a gente fala de um termo que virou moda, né? Antifrágil parece ser uma coisa assim, que eu não posso sentir nada, eu tenho que dar conta de tudo. E eu não gosto desse termo. Vai contra a ideia de inteligência emocional. De inteligência emocional. O que não pode acontecer é a inteligência ser disruptiva, a emoção ser disruptiva. Mas não quer dizer que você não tenha que ter dor, que você não vai ter medo, que você não vai ter dor, que você não vai ter tristeza. Ao contrário, você é vulnerável a isso tudo. E sabendo da sua vulnerabilidade, é que você equilibra. Então, ser antifrágil, talvez eu consideraria como uma habilidade de você não deixar que as coisas externas interfiram no seu estado de espírito. Naquilo que você tem como correto em se seguir, né? Pelo caminho que você vai determinar para você. Exatamente. Mas eu gosto muito de tomar cuidado com esses termos, porque eu acho que a mídia populariza muito isso e coloca um ser humano que não existe. O ser humano é um ser humano frágil e vulnerável. E assumir isso o torna muito mais forte. É verdade. É saber seus limites, né? Exato. Camila, a gente está caminhando para o fim. Eu só queria que você trouxesse um pouquinho a questão da inteligência emocional, não só para a área de saúde. Assim, porque eu vejo muito mais bem desenvolvida inteligência emocional quando se pensa em empresas fora da área de saúde. Assim, eles estão mais envolvidos porque eles buscam um retorno financeiro e perceberam que dessa forma conseguiria, né? Igual você falou, assim, trabalhar esse cliente de uma forma mais próxima, com uma equipe mais engajada e mais envolvida, dá melhor resultado. Na saúde, a gente não busca resultado financeiro, a gente busca um resultado de cuidado mesmo, né? Então, assim, para quem está aí e que não é da área da saúde, que toque que você daria da importância da inteligência emocional? Eu acredito que equipe é equipe. Na área de saúde tem uma potencialização ali do cliente, mas, por exemplo, você tem cliente chato em todas as empresas.
E o que mantém uma empresa em pé são as pessoas e os seus clientes. Então, por exemplo, inteligência emocional numa linha de produção, inteligência emocional numa mineradora, é a mesma forma de ser desenvolvida. O líder ele tem que ser empático. Quem está ali dentro tem que ter autonomia. Não é? Cada um tem o seu desafio. Às vezes, lidar com máquinas traz solidão para aquela pessoa, um comportamento automatizado. Então, replicar toda essa ideia de empatia, replicar toda essa ideia, por exemplo, de metas alongadas, de feedbacks, de autoconhecimento, isso tudo serve. Recentemente, eu estou, né, nessa pandemia, eu tenho dado muitas palestras sobre saúde mental e inteligência emocional em diversas empresas. E eu vou te falar que há uma defasagem aí geral. Geral. Até porque as empresas entendem em grande parte que investimento em treinamento e mentoria é despesa. É despesa. Então, elas não investem tanto, e deveria ser o contrário. E assim, uma coisa que eu acho interessante é que a gente pensa no cuidado, mas se a gente fosse pensar que nas instituições de saúde, por exemplo, Lu, o financeiro poderia ser revestido muito mais em tecnologia e cuidado, a gente deveria ver a instituição de saúde como uma empresa que tem que gerar lucro, tem que gerar financeiro ali para aquela instituição, tem que gerar caixa para melhorar a qualidade da assistência prestada ao cliente. Inclusive para investir em mais pesquisa, em mais estudos, para trazer o que for melhor de ponta para aquela assistência, para investir em prevenção, que é o que a gente não faz, a gente só trata. Né? Então, a visão, o poder aquisitivo daquela instituição consegue fazer com que ela tenha uma visão, um poder de mercado maior para que ela consiga oferecer mais serviços. É verdade. Então aí a gente vê que o tema é muito profundo, é denso, né? Assim, tá dando nosso horário para a gente também não estender muito. Camila, eu te agradeço muito e eu acho que a gente deixa a portinha aberta para fazer mais lives, para bater mais papo, para disponibilizar mais material mesmo, para que as pessoas entendam essa importância e busquem esse desenvolvimento, né? Que eu acho que é o fundamental. Eu Sim. só tenho a agradecer. Para mim, toda vez que a gente conversa é um aprendizado muito grande. Espero que a gente tenha contribuído com as pessoas que participaram, né? E as pessoas estão agradecendo, estão dando parabéns para você, para a gente. A gente fica feliz em poder contribuir, porque agora no mestrado a gente vê a importância de compartilhar esses conhecimentos. Cada um sabe um pouquinho mais de uma coisa. Se a gente vir trazendo essas competências, o que a gente já tem de bom, um soma com o outro e a gente vai, com certeza, contribuir para os serviços de saúde, né? Porque estamos inseridos neles. E para as pessoas que não são da área da saúde, perceberam também a importância. Então, não tem para quem não seja bom desenvolver inteligência emocional, pelo que eu entendi, né? E é legal que é desenvolvida, né? Você todo dia, e começa a ser rápido. Se você se propõe a fazer, o seu cérebro, ele gosta daquilo, ele começa a ver como positivo. Eu que agradeço, Lu, a iniciativa aí de trazer esse tema, essa porta aberta, assim, eu que sou apaixonada com o tema, né? Minha vida é estudar inteligência emocional, é lecionar inteligência emocional. Então, assim, eu agradeço a confiança e a oportunidade de falar sobre isso, que para mim é muito importante, porque trata-se de um propósito de vida também. Vamos voltar com certeza para a gente complementar e trazer essas orientações para mais pessoas. De qualquer forma, vamos deixar gravado, vai para o YouTube, então depois vamos tentar comentar para que chegue em mais e mais pessoas, né? Uhum. E essa semana não passa, a gente vai marcar a nossa mentoria. Eu preciso. Muito Vamos. obrigada. Eu que agradeço, Lu. Beijo para todos e Beijo, obrigada, gente. gente, pela Obrigada por participação. tudo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Boa noite, gente. Eu tenho que gravar. Como é que grava? Entendeu?